famoso tererê. Por favor, Henrique, a Corina também, por favor, venham à frente rapidamente. Desde ontem nós estamos com essa programação, nesse fim de semana missionário, com o Henrique e a Corina conosco. E já tivemos uma programação ontem à noite. E para aqueles que não vieram, eu não vou dizer vocês não sabem o que vocês perderam, eu vou dizer vocês não sabem o que nós ganhamos, os que estavam aqui. Então quem veio ganhou, quem não veio não sabe o que perdeu, né? O que nós ganhamos. Mas é um prazer poder apresentá-los, o Henrique, conhecido como Henrique Terena, o nome Henrique Dias. Temos trabalhado juntos há muitos anos, em muitas atividades missionárias, até hoje, né, de vez em quando viajamos juntos para alguns países da América do Sul, em atividades. A Corina sempre junto também. A Corina desenvolve um trabalho muito importante no meio indígena aqui no Brasil, que ela lidera a Associação de Mulheres Evangélicas Indígenas, que é um movimento muito forte entre mulheres indígenas aqui, e isso tem se espalhado para outros países da América do Sul. Então, tem Associação de Mulheres na Bolívia, estão criando em outros lugares também, e ela tem participado ativamente desse processo. E eles são missionários tempo integral há muito tempo, já estão batendo um pouco mais de 30 anos, vivendo dessa maneira e servindo a Deus. E é um prazer poder apresentá-los à nossa igreja e que o Senhor esteja usando a vida de vocês, a sua vida, hoje de manhã, enquanto nos desafia a respeito de algumas coisas, tá ok? Vamos orar. Senhor, peço que o Senhor esteja abençoando esse tempo, esteja abençoando a vida do Henrique, no compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Também obrigado pela vida da Corina, que tem trabalhado ao lado do Henrique todos esses anos, também com a mesma dedicação, e o Senhor tem usado também muito a vida dela. Mas rogamos que nesta manhã o Senhor esteja usando nas nossas vidas, comunicando aquilo que o Senhor quer aos nossos corações e às nossas necessidades e aos desafios que nós precisamos ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode passar de um pouco de 11h30, alguma coisa assim, se quiser se orientar para aquele relógio, mas pode. 11h35, 40. Meus irmãos, um bom dia a todos, graça e paz, privilégio poder estar com os irmãos desde ontem, né? Tivemos um tempo muito especial, estávamos literalmente na carne esses dias, junto aos irmãos ali, não é? Foi um churrasco abençoado e, infelizmente, feito por um corintiano, mas tudo bem, né? Foi um tempo de bênção, de conhecer os irmãos, e de celebrarmos juntos ali aquele tempo de comunhão, de conhecer os irmãos, e de poder compartilhar também aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações durante esses últimos 30 anos de trabalho, né? Não são dias, semanas, mas anos de muitas atividades no Brasil, e também tendo sido bênção e recebendo bênção de outros que participaram efetivamente em nossas vidas, como igrejas, pastores, líderes de missões, irmãos indígenas das mais diversas no Brasil, fora do país. Tem sido para nós uma motivação ímpar de poder conhecer a igreja, os irmãos, né, ser acolhido tão carinhoso nesses dias pelo Enoque e Eliane, e já estendendo aos demais irmãos, da medida de que nós tivemos oportunidade de conversar, né, de celebrar esse tempo junto ontem à noite, muito gostoso, ontem à noite, aquele tempo de comunhão,
e foi, de fato, alegria para os nossos corações, não é? Então, trago a nossa Corineu, essa alegria de compartilhar com os irmãos o tempo juntos e também fazer menção a esses dias de alegria e de bênção que nós tivemos aqui junto à igreja e junto aos irmãos. Antes de passar aqui a compartilhar a palavra de Deus, gostaria de passar algumas fotos para os irmãos de um trabalho recente que fizemos aí nas últimas 3 semanas, ou quase 4 semanas, onde tivemos um trabalho com a juventude indígena no Brasil. Isso foi em Boa Vista, Roraima, bem na fronteira ali com a Venezuela. Nós tivemos cerca de 300 jovens reunidos por 4 dias, celebrando ali um tempo muito especial. E aí você pode escolher o cocar que você quiser ali, tá? Depois, se quiser. Todos de cocar, todos pintados e celebrando. São crentes, são universitários, são pessoas aí que têm uma grande influência nas suas comunidades, mas que ele tem também o desejo de servir ao Senhor e fazer conhecido o nome dele nas suas comunidades, não é? Então, é um trabalho desafiador para todos nós, enquanto Complay, como já falamos ontem, porém, é de suma importância que nós, como líderes indígenas do Brasil, olhemos para essa faixa etária dessa juventude indígena, que certamente será grandes líderes no futuro, não é? E aí, este é o momento de uma foto mais especial, onde todos se reuniram para que tirássemos essa foto e celebrando esse momento importante. Aqui, desculpa, um pouco antes, aqui nós temos a parte da liderança, né? São os líderes do Complay hoje, nacional, né? Estamos aí com um irmão convidado. Ele sentiu, assim, a alegria de poder ser convidado e participar. É um dos pastores da igreja ali de Boa Vista, e ele foi estar conosco nesses dias também. E o tempo de comunhão, de celebração da ceia, não é? Como disse ontem, a nossa ceia é feita de suco de açaí e biju, e é servido nesses potes de barro, não é? Então, é um tempo, assim, muito especial, onde a igreja ali é convidada. Não era apenas os jovens que estavam ali presentes, mas estendemos o convite para vários pastores e irmãos da igreja ali de Boa Vista, e eles estiveram conosco celebrando este momento importante. E nós não tínhamos naqueles dias instrumentos assim, né? Alguns, um violão e tal, mas nós pedimos para as lideranças trazerem consigo os seus instrumentos, né? Aquilo que eles usam nas suas comunidades, aquilo que eles usam na sua igreja. Então, esse aí é um irmão que nos fazia lembrar isso toda manhã, isso bem cedo, não sei exatamente qual é o horário, mas em torno aí de 4h30 a 5h, ele saía nas redes, onde estava acampado todo mundo, e tocava essa buzina para acordar, que está na hora de levantar para orar e depois para o café da manhã. Então, ele fazia isso constantemente, e ele ia à frente lá, enquanto não começava, ele estava ali tocando esse instrumento para nos lembrar de que era o momento de começar o trabalho ali naquela comunidade. E essa ceia, né, é tudo feito com açaí e biju. Percebe ali como é feito, né, toda a parte aí de organização dela. E aqui nós temos a liderança do Complay. Esses são os líderes nossos, né? Os pastores que fazem parte. Nós somos aí entre 7 irmãos, está ali apenas 5, né, que estiveram conosco naqueles dias, mas eles são todos os cabeças hoje do Complay no Brasil, né? Aquele que lidera esse movimento no nosso país, e estamos muito gratos a Deus pela vida deles. E mais uma vez aqui, o tempo de celebração, o tempo de culto, de adoração, mais uma vez aqui a liderança presente naquele dia, celebrando esse tempo de comunhão também. E aqui é o dormitório, né? Esse aqui é o hotel, milhares de estrelas, só sair para fora ali, você percebe aí de que não é 5, é milhares de estrelas, né? Então, aí eles dormem todo em rede, né? Nós tínhamos ali mais ou menos uns 250 redes. Agora, imagina, né? Todos uma ao lado da outra, porque isso é muito normal no Amazonas.
não é? É muito comum no Amazonas. Dificilmente você vai numa casa amazonense, de indígenas ou ribeirinhos, que tem cama, só tem rede. Né? Então, eles não dormem em cama, dormem em redes. Né? Então, aí é muito comum, e o dormitório nosso lá era só redes, e ali estava casais, filhos, família e tal, para esse tempo aí E aqui só o tempo de comunhão, de celebração. As meninas cantando, exaltando o nome do Senhor. Esses são o grupo Uai-Uai, né, que eles nos levaram a Deus celebrando esses dias, com muito entusiasmo, com uma unção de Deus mesmo para aquele tempo de celebração. E o culto nosso é muito alegre, né? Dança, pula, né? E afim. Então, é um movimento, né? No Complexes, indo no Complexes, vamos ver como é que é isso. Né? Um movimento constante no louvor. Então, tem que ir muito preparado mesmo para gastar o sapato, chinelo, na hora lá da celebração, sai abraçando. O índio é muito alegre, né? Ele gosta desse tempo. E a pandemia nos trouxe um pouquinho de dificuldade nessa área. Mas é o nosso jeito, é o jeito brasileiro, né? De ser também. E aqui são essas meninas fazendo a apresentação lá de dos momentos de culto e de adoração ao Senhor. Todos os indumentários, todos os cultos vêm assim para celebrar ao Senhor. E por fim, aquilo que mesmo nós temos assim como alegria, né, de ver esses jovens, esses líderes servindo e adorando ao Senhor Jesus. Então, queria compartilhar um pouquinho dessa história, né, deste momento que o Complay e tudo tem feito em nosso país. Quero compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã alguns desafios acerca de nós como crentes no Senhor Jesus. Tivemos um momento importante da ceia. A ceia do Senhor, um momento de comunhão, de celebração. A igreja do Senhor Jesus somos nós. Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e em nós habita o Espírito Santo. Ou seja, eu e você, crente no Senhor Jesus, nos tornamos igreja. Isso aqui é um templo onde nós reunimos para celebrar, mas a igreja somos nós, eu e você, aqui sentados, somos a igreja de Cristo Jesus. É interessante que Atos dos Apóstolos faz nos lembrar de algo importante para todos nós enquanto igreja do Senhor Jesus. Alguns diriam que são atos do Espírito Santo, outros diriam atos de Pedro, de Paulo, mas eu creio que o atos da igreja que estava nascendo naquele instante, mas eu creio piamente que é o momento em que nós, como crentes, ouvimos e recebemos da parte de Deus este empurrão do Espírito Santo nesses dias iniciais, para que pudéssemos olhar um pouquinho mais além das nossas fronteiras. A partir da ótica de Jesus, a partir da visão dele. E este momento especial aconteceu aqui no capítulo 2 de Atos, onde narra aí uma história importantíssima para que nós pudéssemos olhar com os nossos olhos e mirar nela aquilo que Deus tem para nós enquanto crentes, enquanto família do Senhor Jesus, enquanto servo de Cristo, servindo a igreja, servindo ao Senhor. Eles diziam que estavam reunidos ali, gente de várias partes do mundo, pelo menos 14 nações, estavam reunidos nesse dia do Pentecostes, porque eles vinham para esse momento especial, e ali é um tempo de celebração, e ali houve algo diferente, que aconteceu nesse momento. O texto diz que mais ou menos era como se fosse um som de ventos, mas não era vento, era algo assim diferente, estranho, que estava acontecendo naquele momento, e era um momento especial da parte de Deus para as pessoas que estavam ali presentes. E a Bíblia diz que todos que estavam ali escutaram a mensagem de Deus na sua própria língua, eles entenderam algo de Deus, comunicadas por Deus, através desse mover do Espírito Santo, no ouvido de cada um, escutando na sua própria língua. E era a língua mesmo, que eles estavam entendendo algo a respeito de Deus. Eram 14 nações, grupos totalmente diferentes, reunidos ali para uma celebração que eles faziam sempre, mas algo novo e diferente aconteceu a partir desse episódio que marca definitivamente
a atuação da igreja, o mover da igreja para uma direção que só o Espírito Santo convidava eles a fazerem. Havia um novo sopro de Deus para este momento especial da igreja, da qual estava nascendo ali, no momento em que aqueles apóstolos estavam ali, apóstolos, mas cientes de que havia algo diferente. E a partir dessa história, Pedro levanta e comunica as verdades de Deus, e de repente 3.000 pessoas se convertem, houve uma manifestação poderosa de Deus. E eu quero trazer aqui para nós, como igreja de Cristo Jesus, algo que pode fazer grandes diferenças para nós, enquanto igreja do Senhor Jesus local, mas enquanto igreja eu pessoa. O texto do capítulo 2, a partir do versículo 37, diz o seguinte: e ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro, os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Havia uma pergunta. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós, e a promessa para vossos filhos, e para todos os que estão longe, e para quanto o Senhor nosso Deus os chamar. E a partir do versículo número 42, há um episódio extremamente interessante, quando ele começa dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, da comunhão e no partir do pão, e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, é o Senhor que acrescenta. Enquanto isso, havia algo atrás disso. Eu quero pensar aqui, a partir desse texto, que tem muitas outras motivos e alegria de celebrar como igreja, mas estamos atentos para aquilo que nós em Cristo Jesus podemos fazer, podemos ser realizados através dela. E o texto de Atos 2 chama a nossa atenção para isso, para que nós então entendamos de fato o que é o coração de Deus para a igreja. E essa igreja nascia com essa força operacional muito forte. E a primeira dela, meus irmãos, que eu percebo aqui, a partir do versículo 44, que essa igreja tinha algo diferente. Essa igreja nascia com o objetivo e olhar para aqueles que de fato não pertenciam ao círculo de suas amizades. O diferente, aquele que nem sempre estava ali próximo a elas. E aqui o texto fala que perseveravam sim na doutrina, mas eles estavam sempre olhando para aquelas pessoas que nem sempre faziam parte do seu círculo de amizades. O verso 4 diz que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Algo muito especial, estavam juntos. Havia um tempo de celebração, um tempo de alegria, de satisfação, de ver que nem sempre aquilo que é diferente, que nem Cristo Jesus fazem parte da mesma família, do mesmo círculo de amizades, através do mover do Espírito Santo, através da nossa fé em Cristo. O texto bem claro, onde diz que eles estavam ali, sim, dispostos a conviver com pessoas que não eram do mesmo grupo, que eram diferentes, mas em Cristo se tornamos um no Senhor Jesus. O texto diz lá em Apocalipse que num dia, na presença do Cordeiro, estará presente na presença dele pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. O olhar de Jesus é olhar para todos,
independentemente de quem é essa pessoa, em Cristo Jesus, fazemos parte da mesma família. É por isso que nós chamamos de irmãos. Essa igreja tinha esse desejo, a igreja tinha o desejo de viver uma vida de acordo com os princípios da Sagrada Escritura, baseado nas orientações apostólicas, baseado na orientação dos apóstolos, porque eles estavam debaixo da doutrina deles, daqueles que aprenderam com Cristo, daqueles que estiveram ao lado do Mestre durante aqueles anos de treinamento, capacitação. Mas o texto antes diz de que alguns ainda desacreditaram de que de fato era possível. Essa igreja nasce com essa perspectiva de amar as pessoas que é também diferentes. Quanto de nós estamos prontos para abraçar e ter ao nosso círculo de amizades, de amigos, pessoa que nem sempre é do nosso contexto familiar, da nossa comunidade, da nossa etnia, do nosso grupo, mas aqui a palavra de Deus chama a nossa atenção como igreja para observar, porque este é o moto de Deus, este é o objetivo de Deus. Quando Ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, paga o preço. E este preço é estendido, não apenas um grupo seleto de pessoas. Este preço é pago para que todos, aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Estavam juntos nessa diversidade. Eles não eram um grupo homogêneo, sim, havia aí pessoas de várias partes, mas eles estavam cientes de que Deus se manifesta na diversidade. Deus se alegra na diversidade. Meus irmãos, eu apresentei aqui para vocês esse grupo, estávamos aí com mais ou menos aí 13 nações nesses dias, cada um falando a língua diferente, cada um com uma cultura diferente, um entendimento cultural diferente, mas quando vinha para celebrar o nome de Cristo, estavam juntos, com famílias de Cristo. E essa igreja nasce nessa perspectiva, de viver a vida realmente cotidiana, mesmo com o diferente, porque eles queriam trazer essa unidade da vida, através daquilo que Cristo fez. Mas essa igreja também tinha algo diferente, não apenas que aquele desejo de trazer para o seu círculo pessoas que nem sempre eram de lá, mas que são bem-vindas ali, que fazem parte, em Cristo somos um, mas também essa igreja era uma igreja que amava Jesus sobre todas as coisas. Eles amavam a Deus, a igreja estava nascendo com esse desejo forte de amar a Deus, mas ao mesmo tempo de falar acerca de Deus. E aqui nós temos duas palavras que, no meu olhar, no Novo Testamento andam juntas, que é a palavra querigma e a palavra martírica, são duas expressões. A palavra martírica, o desejo de estar junto, mas também de falar, como também de viver aquilo que ele prega, viver aquilo que ele fala. Essas não estão desassociadas uma das outras. Como testemunho de vida, de que são transformados pelo poder de Deus. O versículo 40 e 41 diz que muitas palavras deu testemunho, exortando-os, falando acerca dessa situação perversa de que o povo estava vivendo, mas neste momento que Pedro levanta, fala sobre arrependimento, há algo diferente. Houve um acréscimo de quase 3.000 almas se convertendo ao Senhor Jesus, porque lembram que eram 120 irmãos, apenas. Depois agora aqui na pregação de Pedro, nesse mover do Espírito Santo, 3.000 pessoas, e logo em seguida, Atos mesmo relata que tinha mais de 5.000 se convertendo ao Senhor Jesus. Houve um acréscimo numérico daqueles que estavam servindo a Deus, a igreja consciente disso, chamando a responsabilidade para si, de amar sim a Deus, de verdade, mas também proclamar o nome dEle, de testemunhar, de falar, de ser o porta-voz de Deus para o lugar onde está. É isso que Deus quer que nós fazemos como líderes, como crentes, como cristão. Essa é a tarefa nossa enquanto crentes, de testemunhar da palavra de Deus. Mas você vai dizer, mas eu não sei pregar, mas eu não sei falar. Não é isso que o texto está dizendo.
mas talvez com os seus dons e talentos. Aqui Deus pode agregar outras pessoas através da sua vida, servindo um ao outro através do testemunho, e aí Deus começa a falar também. E essa igreja tinha esse desejo de testemunhar, ao mesmo tempo proclamar, pregar a palavra de Deus. Um grande escritor britânico, John Stott, ele escreveu talvez um dos seus últimos livros, antes de ele falecer, chamado Discípulo Radical. É um livro pequeno, mas é um livro que me marcou bastante ao ler aquele texto. Fala sobre o compromisso nosso, enquanto cristão, de sermos aquele que testemunha, mas ao mesmo tempo aqueles que proclamam a verdade de Deus. E John Stott diz que nessa época, nesse momento, ele diz ali, de que nesse momento de 3.000 se converteram, 5.000 se converteram, John Stott diz que foi ali o primeiro seminário a céu aberto daquela época, porque todos estavam sedentos, não apenas para ouvir aquilo que Pedro estava falando, os apóstolos estavam dizendo, mas estavam também cheios da graça e do poder de Deus para falar. E todos saíram ali para todos os seus países, e certamente a mensagem de Deus foi proclamada e foi colocada diante das pessoas naqueles lugares. O Novo Testamento nos diz sobre esse compromisso de estar juntos ao mesmo tempo, mas também de proclamar e de anunciar as verdades de Deus. O desejo de Cristo, meus irmãos, é que a nossa igreja seja uma igreja fiel, sim, compromissadas com Ele, sim, mas também ao mesmo tempo olhar para fora, a partir da ótica do Mestre. Isso que o texto de Atos nos leva a pensar, de olhar um pouco mais para além, olhar um pouco mais para longe, além das nossas fronteiras. É isso que o Espírito Santo comunicava àqueles irmãos, aqueles novos convertidos ao Senhor Jesus. A palavra igreja é aquela que sai de dentro para fora. A palavra eclesia, aquele que sai de dentro para fora. É este o desejo de Cristo para nós, em Cristo Jesus. Nós temos um exemplo do povo Wai-Wai. É um grupo, por si só, ele sai para visitar outros. Eles estão fazendo grande trabalho em grupos chamados grupos não alcançados, os grupos fechados, mas o Wai-Wai não é os mineiros, tá? O Wai-Wai é um grupo indígena no Brasil, que chama Wai-Wai. Eles saem ali para anunciar e visitar outros grupos étnicos, que certamente um não indígena não entraria, mas eles estão aí avançando. Então eles têm o desejo de receberam a verdade do Senhor e têm o desejo de proclamar ela também aos outros, e fazendo isso nessas viagens longas, né? Ouvimos ontem, são de 14, 15 dias de barco, dormindo em rede, mas é comum isso para ele, talvez para muitos de nós que não, mas para eles são muito comum. Tem 2 mudas de roupa e um pouquinho aí, um saco de farinha, e a viagem está pronta para 15 dias, para 20 dias, visitando as comunidades no Brasil. Desejo de proclamar, são crentes, igrejas fortes, proclamando a verdade de Deus para aquelas comunidades que ainda precisam. É essa que aqui nos apresenta como igreja, que não apenas ama aquilo que são diferentes entre nós, mas também aquela que é nascida com esse desejo forte de amar o Senhor Jesus, mas também de proclamar essa verdade de Cristo Jesus às outras pessoas. O desejo de fazer conhecido o nome dele. Uma outra coisa que eu percebo nesse texto aqui, que essa igreja era uma igreja que tinha um carinho, um interesse forte em servir. Eles estavam dispostos a servir. O texto fala que eles vendiam as propriedades, distribuíam entre todos. Agora, ele não estava aqui distribuindo aleatoriamente, mas eles tinham um olhar para as necessidades. A igreja estava olhando a necessidade daqueles que precisavam e disponibilizava os recursos para suprirem as necessidades daqueles que tinham, de fato, necessidades e precisavam ser supridas. E eles estavam certos disso. O texto que nos
faz menção. E o versículo 45 diz que eles vendiam suas propriedades, distribuindo os produtos em todos, à medida que alguém tinha necessidade. À medida que alguém tinha necessidade. O convívio com as pessoas faz com que nós olhemos para as necessidades, e às vezes, há necessidade muito maior, e nós então podemos supri-las. É uma ordem de Deus também suprir a necessidade das pessoas que precisam. Essa igreja então nasce com essa perspectiva, com essa iniciativa, de suprir a necessidade dos outros. Suprir a necessidade dos outros. O versículo 45 mostra claramente isso. E eles estavam dispostos a distribuir. Mas uma igreja que também tinha comunhão, tanto dentro quanto fora. Havia os cultos no templo, mas também havia os cultos nos lares. Aquele mais formal e aquele mais informal. A nossa comunidade terena lá, a igreja terena, ele tem muitos cultos nas casas. Os cultos nas casas, sim, no culto na igreja, ali no templo mais formal, mas tem os cultos nas casas. E sempre, quando vai para as casas, aí tem sempre um tereré depois, como o Enoque disse, há tempo tem um bolo aqui, um chá ali, um café lá. Então, é um tempo informal, um tempo de comunhão, um tempo ali de ir assim, tranquilo, sem hora para iniciar, mas também não tem hora para acabar. É um tempo mais informal. E essa igreja tinha essa expectativa clara nela, de se reunirem, sim, ali, adorarem a Deus mais formalmente, mas também eles celebravam nas casas, o repartir ali juntos, nos lares. Há vários nomes para isso, hoje, mas era um tempo de celebração na família, na casa, ali onde estavam os irmãos hospedados e onde eles estavam. Ia lá à igreja, e a igreja estava ali junto, participando. Recentemente, a Corina e eu estávamos ali na nossa comunidade, e aí anúncio da igreja, vai ter culto na casa da irmã tal, da família tal. Aí tem um lembrete, leva prato, copo, leva... Então era um tempo de comunhão, um tempo de assim, comer mesmo, comer ali mesmo, carreteiro, comer, enfim, o macarrão, tinha um assado lá, um tempo de comunhão, de celebração a Deus. Essa igreja estava assim. E nós, como crentes no Jesus, devemos estar atentos também para esse tempo de adoração a Deus, de olhar para o diferente, de ter este amor para Deus, de verdade. Como consequência disso, proclamar a verdade de Cristo, independentemente de onde está. E por final, estamos certos de que a adoração, o tempo cultico, aquele tempo de nos levar a Deus, aquela música de ontem, hoje, naquele tempo assim que a gente sente Deus falando conosco. Essa igreja que estava nascendo naquela época. E talvez essa deva ser a prática também nossa hoje, como crentes no Senhor Jesus. Estarmos atentos para aquilo que Deus faz em nossos dias. Olhemos para as pessoas. Há um pouco mais de 120 etnias no Brasil sem receber a mensagem de Deus, sem saber quem é Jesus. Talvez são os grupos mais difíceis atualmente, das línguas mais complicadas, dos lugares mais distantes geograficamente. Mas é para lá que os nossos olhos, como crentes, devam estar mirando. Quero terminar pensando em um assunto importante que marcou a minha vida. Durante algum tempo, não ouvia só sobre isso, mas eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente algum desses irmãos. O grupo Auca, agora chamado Guaranis, eles foram uma etnia no Equador que dizimaram aqueles missionários,
né? Quem já assistiu aquele filme A Ponta da Lança? É um filme interessante. Desculpe, Terra Selvagem. Terra Selvagem. Terra Selvagem. Ponta da Lança foi, eu lembrei agora, foi uma cantata que o Grupo M da Palavra da Vida fez em função desse episódio. Mas 5 missionários foram mortos pelos Waoranes. Eles eram guerreiros. E no momento oportuno em que esses irmãos americanos, missionários, acharam que tinha toda a amizade deles, eles foram pegos de surpresa. E foram todos mortos na beira do rio, ali. Mas antes de acontecer esse episódio, um dos missionários, chamado Jim Elliot, ele escreve para a sua igreja, depois de algum tempo, a igreja desejando que ele voltasse para ocupar um posto de missões na sua igreja, e ele então decidiu ficar. E aí ele escreve em um dos seus escritos, no seu diário, que marcou muito. Jim Elliot disse, em um dos seus diários, no final aí, ele acabou falecendo, mas antes disso, ele diz o seguinte: viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tenha a fazer para Deus, a não ser morrer. Viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada tenha a fazer para Deus, a não ser morrer. Jim Elliot morreu, mas o fruto daqueles irmãos, do testemunho e da proclamação dele, hoje ecoa nas igrejas waoranes. Igrejas fortes, com lideranças fortes, aqueles que mataram aqueles missionários, se tornaram líderes e pastores daquelas comunidades. Jim tinha a sua vida preciosa, mas para Deus. Ele diz que vivia de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tem a fazer para Deus a não ser morrer. Simples assim. Simples assim. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a caminhar com os olhares da igreja de Cristo de fato, para perceber ao nosso redor de que há muito que fazer, disponível para realizar aquilo que Deus tem para nós. E que somos muito gratos, Corina e eu, por esses dias aqui com os irmãos, pelas suas orações, pelo seu tempo de comunhão, sentimos partes, sentimos acolhidos, sentimos o carinho de cada um dos irmãos. E nós somos muito, muito, muito gratos a Deus. E nós queremos aqui dizer para o Júlio, a sua esposa, Corina e eu, estando em Campo Grande, estamos à sua disposição para naquilo que você precisar, naquilo que você necessitar em Campo Grande, nos chame, por favor, que nós queremos ser o teu aliado ali. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Vamos orar, irmãos. Certamente, o Henrique, ontem ele expôs muito mais a respeito do seu ministério, do seu trabalho, muitas viagens dentro do Brasil, fora do Brasil, muitas necessidades, e talvez, quem sabe alguns de nós estejam prontos a assumir compromisso de oração por essa família. Eles têm os filhos, né? A filha Elianai e o filho Eliel, em Campo Grande, e o Tico, que é sobrinho. Mas todos eles precisam das nossas orações. Os filhos e os sobrinhos estão numa idade que eles podem os dois viajar. Às vezes a Corina vai sozinha, foi lá no Semiraitá, em Iranduba, no Amazonas, para ministrar ali a indígenas de várias etnias que estão sendo treinadas. Depois o Henrique foi para Boa Vista, e às vezes viajam juntos, às vezes separados, e eles estão muito ativos na obra missionária e precisam
de orações, precisam de intercessores. Sempre muitas lutas, dificuldades, problemas que sempre aparecem e às vezes também há perigos. Nós temos essa consciência, né? Nós devemos ter passado por muitos perigos que nós não soubemos que passamos. E acontece com eles também. Às vezes, alguma coisa está acontecendo ao redor deles que eles nem percebem, mas estão sendo protegidos. E muitas vezes, e a maioria das vezes, essa coisa né, daqueles que estão orando, dos intercessores, que estão fielmente, diariamente, às vezes, muitas vezes ao dia, intercedendo pela vida deles. Mas eles precisam de um exército, realmente, de intercessores, para que Deus os mantenha saudáveis, com saúde, com recursos, para realizar tudo aquilo que Deus tem colocado nas mãos deles. Eles têm agido por muitos anos, algumas décadas, fielmente, servindo ao Senhor. E creio que muitos de nós aqui podemos assumir o compromisso de interceder, orar fielmente. Nós temos o nosso relógio de oração, temos as nossas reuniões de oração, temos os nossos GPS, onde nós fazemos essas coisas, estudamos a Bíblia, oramos, de colocar essa família assim com fidelidade, em termos de interceder, orar e caminharmos juntos, como igreja, caminharmos juntos, sermos mais um apoio, mais alguém uma igreja, pessoas agregadas que caminham juntos, porque quando a gente investe em oração, investe financeiramente em algumas pessoas, como a igreja faz com 2 famílias na África, a gente precisa ter essa consciência de que o que nós fazemos para um casal, uma família, trabalhando num lugar, aquilo, quando esse recurso espiritual, financeiro chega, isso abre um leque enorme de outros que são abençoados, mas é um leque enorme que nós não temos consciência de pessoas tocadas pela oração, pelo testemunho, pelo financiamento, porque chega ali não é só para colocar comida na mesa dos missionários, né? Vai utilizar para o ministério, e o tanto de gente que é tocada por isso, a gente não sabe, não tem como medir. E então o nosso testemunho e a nossa palavra é de que a gente possa assumir compromissos dessa forma. Eu sei que a igreja já tem assumido outros compromissos de oração, de intercessão, por outros ministérios, por outras pessoas, mas quem sabe alguns de nós queiram assumir compromissos de seguir em oração e realmente acompanhar, e aí então recebermos regularmente notícias deles, para que nós possamos acompanhar aonde eles estão indo, o que eles estão fazendo. Tem sido assim para nós um privilégio poder caminhar juntos por muitos anos também, e ver aquilo que Deus tem feito através das vidas deles. Vamos orar. Corina, vem cá para a gente orar por você também, como família. E aí colocamos os filhos também, que estão com eles, para que o Senhor abençoe, o Senhor supra, o Senhor realize na vida deles tudo aquilo que precisa realizar, para acontecer exatamente isso, né? Que ele falou aqui. Quando chegar no fim, só falta mesmo morrer. Nada mais. E isso precisamos ter essa consciência, todos nós, não só quem é missionário, pastor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos nesse final de semana. Obrigado que temos tido outros tempos com outros irmãos
também, e que nós somos não somente abençoados, mas somos abençoados com o desafio das nossas próprias vidas, de nos dedicarmos e ver que quando nós de fato entregamos nossas vidas de uma forma total, sem nenhuma reserva, o Senhor sempre pode tomar uma vida assim e fazer tudo aquilo que o Senhor realmente quer fazer através dela. E todos nós que estamos aqui, podemos e devemos fazer isso. Dizer para o Senhor, nossa vida está aqui, faça o que o Senhor quiser. E não é a questão se vai longe ou se vai perto, se fica ou se sai, mas de ter essa compreensão completa da vontade do Senhor, seja o que for, porque entregou. E agradecemos pela vida do Henrique, da Corina, que tem entregue, tem renovado esse compromisso de tempos em tempos, todos nós precisamos fazer, nossa vida está aqui, e agradecemos que eles têm podido compartilhar conosco sobre isso, esta manhã, sobre como nós podemos ser igreja, realmente baseados na palavra do Senhor. E queremos rogar por ele, pela Corina, pelo Elianai, pelo Eliel, pelo Tico, que estão ali em Campo Grande, que o Senhor tome as vidas deles, que o Senhor possa abençoá-los mesmo e dar tua direção também a eles, que estão buscando nas suas próprias vidas aquilo que o Senhor tem para eles, e que eles possam ver mesmo também a vontade do Senhor. Rogamos pelo Henrique e a Corina, pelas suas necessidades, rogamos pelas suas necessidades financeiras, pelo seu sustento, para que possam continuar atuando na obra do Senhor de tempo integral, com essa dedicação de poder realmente seguir em frente, e também tendo sempre o apoio espiritual necessário daqueles que estão se envolvendo, daqueles que intercedem, e que o Senhor possa levantar aqui entre nós intercessores. O Senhor tem falado de muitas maneiras e de muitas formas a nós, entre ontem e hoje. E o Senhor tem certamente desafiado alguns a se levantarem como intercessores. E que o Senhor firme esse compromisso nesses corações, nessas mentes, para que daqui para frente, sabendo dessas necessidades, sabendo desse ministério, possam fazer isso fielmente e dar esse suporte de oração, de intercessão, porque eles necessitam também desse suporte, desse apoio, para que a tua palavra, através do ministério deles, se espalhe por muitas outras etnias, no Brasil, fora do Brasil, e alcançar a muitos para conhecer a Cristo. Então nós oramos assim ao Senhor, agradecidos, mas também desafiados, e que nós possamos responder sim aos desafios que o Senhor tem nos apresentado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Uma boa semana para todos, e que o Senhor possa abençoá-los nesses próximos dias. Obrigado, Henrique e Corina, também por esse tempo entre nós.